Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tropcast, o podcast da Biotrop, que hoje vai falar de um assunto que, bate no bolso de vocês e eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas em relação a isso. Crédito para agricultura sustentável. E para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, eu estou convidando Guilherme Caldeira, diretor financeiro da Biotrop, e Ricardo Reis, diretor de marketing. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa, gente. Eu tenho certeza que tem muito produtor em casa, muita produtora que quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Afinal, aonde que ele busca crédito para ele poder implementar a lavoura dele e colocar a agricultura regenerativa dentro da porteira também. Guilherme, eu quero começar com você e eu quero que você conte o que mudou na visão das instituições financeiras sobre o agro. Como que a sustentabilidade ela passou a influenciar a concessão de crédito? Ok. Bom, para a gente entender como que a sustentabilidade passou a influenciar, a gente tem que entender primeiro como a gente chegou nesse ponto. De 2015 para cá, a demanda de crédito no agro é cada vez mais crescente. E esse crédito que vem do governo, ele não consegue acompanhar essa demanda. E isso abriu portas para as instituições privadas. Então, são bancos privados e até mesmo outras instituições. A inserção de bancos privados nesse mercado criou uma nova forma de concessão de crédito através de fintechs e outras empresas. A própria indústria hoje assume parte desse papel de concessão de crédito. Com esse movimento, recursos, capitais de investimentos estrangeiros, principalmente, surgiu a necessidade da sustentabilidade. Então, os investidores que hoje querem investir no agronegócio, que estão com apetite para o agronegócio, eles exigem a questão da sustentabilidade. O crédito ele deixou de ser apenas a saúde financeira do tomador de crédito e hoje tem um novo componente importantíssimo nisso, que é a sustentabilidade, a agricultura regenerativa, o cuidado com o solo, as boas práticas. Isso que mudou nos últimos anos e foi assim que a sustentabilidade passou a fazer parte da concessão de crédito. E Ricardo, acho que já indo mais para uma linha de produtores, uma visão de produtores, na sua visão, os produtores eles já estão percebendo essa mudança? O que mais surpreende nessa dinâmica? Eles estão, e assim, eu digo para você, né, o agronegócio brasileiro, ele é bastante dinâmico, né? Nós estamos numa indústria ao céu aberto, né? Uhum. Faça chuva, faça sol, o produtor está lá, ele é um guerreiro, ele batalha, e ele vem enfrentando algumas dificuldades na questão de crédito nos últimos anos, né? A gente vem trabalhando fortemente que possa ajudá-lo sempre a produzir, continuar na atividade e tal. O biológico vem justamente nessa linha que o Guilherme colocou, né, trazendo uma agricultura mais limpa, mais sustentável, ambientalmente correta, né? Então, logicamente que isso traz muito ganhos para a cadeia como um todo, né? Para o produtor, para que ele possa buscar também crédito, né, para poder financiar a sua lavoura, que ele possa também plantar a próxima safra que começa daqui mais alguns dias, né? Uma nova safra de soja. Então, assim, sim, ele está aberto e ele enxerga que é necessário hoje fazer a adoção, introduzir boas práticas, né, biológicas na sua lavoura. E Guilherme, quando a gente traz um pouquinho para a realidade da Biotrop, como que a Biotrop conecta a adoção de bioinsumos, de sustentabilidade e a competitividade? De que forma a empresa ela vem ajudando os seus clientes nesse processo de acesso ao crédito? Ok. Bom, como o Renz comentou, o bioinsumos hoje, ele ajuda muito na agricultura regenerativa. Ele ajuda nas boas práticas. Ele não é só uma questão de redução de custo, ele aumenta também a produtividade do produtor, ele aumenta a sua lucratividade, consequentemente melhora a saúde financeira desse produtor e ajuda na questão da sustentabilidade. Isso aliado a uma saúde financeira melhor e a uma agricultura mais regenerativa, ele passa a ter acesso a linhas de créditos mais baratas e a maiores linhas de créditos hoje disponível no mercado. Eu acho que é dessa forma que a Biotrop auxilia
o produtor no acesso ao crédito. E pensando aí nessas linhas, né, nessas práticas regenerativas de bioinsumos ou até mesmo o projeto de carbono, quais são as linhas de financiamento que existem hoje para o produtor rural? Bom, hoje existem várias linhas de financiamento disponível. A gente tem que separar aqui em duas frentes. Tem a frente do crédito público ou do crédito oficial, que é o crédito fornecido pelo governo. Então, quando a gente olha para essa linha, o Plano Safra 25, 26, por exemplo, existem linhas de créditos que o governo disponibiliza para os produtores que investem em tecnologia de redução de carbono. Essas linhas de crédito, elas têm um prazo melhor, elas têm um custo menor. E, além disso, o BNDES, por exemplo, também tem algumas linhas de crédito que, além de todo o benefício de prazo, de carência e de taxas melhores, ele ainda, em alguns casos, chega até a dar um benefício, um bônus para o produtor rural. O problema é que esse crédito ele é cada vez mais escasso. Então, entra daí o setor privado, como eu comentava anteriormente. No setor privado, a criatividade ela é muito ampla. Existem hoje várias linhas. Então, hoje existem os CRAs incentivados, as debêntures verdes, existem fiagros, existem vários fundos de investimentos que apoiam os produtores, que apoiam a indústria, as revendas, na concessão de crédito para os produtores. Só que para acessar esse mercado, para acessar essas linhas de crédito, não é simplesmente o produtor se autodeclarar sustentável, ele precisa comprovar isso, ele precisa comprovar que, de fato, ele tem práticas sustentáveis e cuidado do solo e boas práticas. E para isso existe uma série de tecnologia hoje disponível no mercado, como monitoramento por satélite, inteligência artificial, plataformas digitais. Hoje um grande parceiro da Biotrop é a Terra Magna, que através da TM Digital ajuda a gente nesse monitoramento, e o produtor que está atento a essas tecnologias, que consegue provar com transparência e confiabilidade a utilização de bioinsumos, por exemplo, de boas práticas, ele consegue ter acesso a crédito de uma forma mais fácil. E a gente vive, por exemplo, no Brasil, onde o nosso produtor ele é um cara extremamente aberto à tecnologia e inovação, né? Ele é um cara que recebe inovação, tecnologia, ele gosta de experimentar, ele é um cara curioso, ele é um cara disposto a entender, a implementar práticas novas, produtos novos, serviços novos. Então, como o Guilherme falou, ele está aberto e ele precisa estar aberto, tá? Para que ele tenha longevidade dentro da sua propriedade hoje. Mas acho que um ponto que o Guilherme trouxe que é muito interessante, que muitas vezes faz com que o produtor dê aquela desanimada para poder procurar o crédito, é a questão da comprovação de práticas sustentáveis dentro da propriedade, enfim, quer ou não, e eu acho que até para uma forma de poder direcionar o investimento para um lugar correto, é necessário uma gama de documentos, né, que o produtor ele tem que apresentar. O que o produtor tem que apresentar hoje, Ricardo, para ele poder comprovar? É um checklist, né? Vamos pegar e separar aqui em duas partes, né? A parte mais burocrática, então, quando você olha para CRA, né? Cadastro Ambiental. Então, assim, ele tem que ter o CRA dele, um georreferenciamento, os laudos de IBAMA, a LA, que é a lei ambiental, enfim, negativas que ele tenha na área dele, as APPs, reserva legal, mata ciliar. Então, tem uma série de documentos que ele tem que ter, mas ele consegue ter isso e apresentar, né? Então, não é nada difícil ele conseguir comprovar, como comentei com você, eu sou produtor rural, eu sou filho de produtor rural, então é algo que consegue o produtor rural ter acesso hoje. A segunda parte é manejo. E aí, manejo, vamos tentar dividir um pouquinho, talvez, em 3 partes aí, tá? Então, ele adotar, logicamente, o uso mais racional de insumos na lavoura dele, né? Dentro desse uso racional de insumos, né? Ele reduzir a pegada química e trabalhar com biológicos, e biológico faz um papel bastante importante nesse sistema. Manejo, e aí manejo é integração lavoura-pecuária, pecuária-pastagem, lavoura com floresta, trabalhar manejo, né? E um outro ponto também é a parte de resíduos, então descarte de embalagens, né? Então, trabalhar, acho que são 2 frentes importantes, né? Da parte de comprovação. A parte de documentação, que ele consegue tirar isso para poder estar realmente dentro da lei, e a parte de manejo dele. E na parte de manejo, o biológico faz um papel bastante importante, né? Trabalhando a parte de solo,
Então hoje ele consegue trabalhar os biológicos na parte de solo, a parte de folha, a parte aérea e tal. Então o biológico entra nessa parte de manejo de uma pegada bastante forte. E cresce o nível da adoção do biológico de uma maneira exponencial em todo o Brasil, tá? E dentro dessa questão de acesso ao crédito, a própria Biotrop, ela tem uma iniciativa que auxilia muito o produtor rural, que é o BioFinance. Conta um pouquinho pra gente, Guilherme, como que é essa iniciativa dentro da Biotrop? Legal. Essa é uma iniciativa muito bacana, é uma iniciativa que começou há 2 anos atrás. O BioFinance nada mais é do que um fiagro. Ele é uma ferramenta financeira importantíssima para o nosso negócio. Quando a gente falava aqui de concessão de crédito e linhas de crédito, e eu dividi entre o crédito oficial, que é aquele fornecido pelo governo, e o crédito privado, dentro do crédito privado, temos as próprias instituições financeiras, os bancos, as fintechs, os fundos de investimento, e eu citei também a indústria, que é o nosso caso. Então, aquele produtor que não tem um acesso a crédito de uma forma tão fácil com instituições financeiras, a gente ajuda esse produtor, nós assumimos parte disso e parte dessa concessão de crédito através do BioFinance, através do nosso fundo, que foi estabelecido com parceiros financeiros, com investidores. Nosso fundo hoje ele é um fundo de 200 milhões de reais. Inicialmente, estrategicamente, ele foi criado para atender produtores de algodão e café, que tem uma demanda por prazo maior, mas hoje ele é amplamente utilizado para todas as culturas, produtores de soja, milho, trigo. Então, nada mais é do que um fundo que nos auxilia nessa concessão de crédito aos nossos clientes para que a gente possa financiar eles e ajudá-los nessa prática sustentável, na utilização de bioinsumos, no cuidado com o solo, e que isso também vai permitir eles a ter acesso a outros tipos de créditos de uma forma mais ampla. Mas além de crédito, a Biotrop, ela preza muito essa questão do relacionamento com os seus clientes, né? Então, pensando nessa questão de diferenciais competitivos da Biotrop, eu quero perguntar para você, Ricardo, quando o assunto é sustentabilidade e geração de valor, quais são esses diferenciais de relacionamento que vocês têm? Olha, eu vou dar um passo atrás. Eu acho que o primeiro ponto é cliente em primeiro lugar. Esse é um dos nossos valores, né? Então, quando você toca nesse tema de cliente em primeiro lugar. Para mim, isso é claro. Então, tudo que permeia o cliente, né? Ele tem uma dor lá para controlar uma praga, uma doença, alguma coisa que tem uma dificuldade. A gente vai buscar uma solução para atendê-lo. A gente vai encontrar alguma forma de poder ajudá-lo a produzir mais e melhor. Então, nós temos alguns diferenciais competitivos que realmente nos destacam dentro do mercado. Um deles é a nossa agilidade, né? Agilidade para a gente poder inovar, criar coisas novas, sair do tradicional e buscar algo diferente. Mas 3 pilares, eu queria deixar para quem está em casa vendo a gente aí, acho que são bastante importantes, que é pessoas, portfólio e futuro. Pessoas, o nosso time é campo, consultores, né? Eu falo, não são mediadores, eles são consultores, né? Porque quem trabalha com biológico tem que realmente entender de biologia de planta e de ser vivo, né? Portfólio mais robusto que nós temos no mercado hoje, que trata qualquer tipo de situação que você tenha para várias culturas, e o futuro. Um pipeline como nós temos hoje, poucas empresas têm, ou talvez quase nenhuma tenha hoje. Então, lançamentos, 2, 3 lançamentos todos os anos. Então, portfólio, pessoas e futuro fazem a grande diferença da Biotrop. Eu quero voltar um pouquinho na sua fala, quando você falou sobre o checklist que o produtor rural ele tem que ter para poder ter acesso ao crédito de uma forma geral. Mas quando a gente volta isso para a Biotrop, o produtor que quer ter o acesso ao crédito fornecido pelo BioFinance, qual é o checklist que o produtor tem que seguir para poder ter acesso a isso? Bom, dentro da nossa política de crédito, nós temos alguns pontos que são importantes para serem trabalhados, né? Cria um score dentro do nossa linha de crédito para o cliente poder ter acesso. E aí, logicamente, a gente entende os riscos inerentes ao mercado e, avaliando as variáveis, a gente concede o crédito, faz a concessão de crédito para ele da forma que, logicamente, consiga atender o interesse dos dois lados. Mas eu queria deixar aqui um convite para quem não conhece o BioFinance que possa conhecer. Procure um dos nossos consultores, o time comercial, o Biotim, procure o nosso time de crédito e venha conhecer. São benefícios realmente bem interessantes que o BioFinance só da Biotrop pode trazer para você.
é o comprometimento da Biotrop com a agricultura regenerativa do Com nosso toda país, certeza. né? Porque não é só simplesmente colocar produto, mas possibilitar que o produtor ele tenha acesso a esses produtos também, né? Algo que a Exatamente. gente vem conversando em vários episódios do Tropcast, a gente fala não só na questão de produzir, colocar um produto no mercado, mas também de garantir acesso ao produtor das mais diversas formas possíveis. E pensando, olhando um pouquinho lá na frente, Guilherme, eu quero passar a bola para você e eu quero que você fale quais as mudanças que você vê para um futuro próximo. Quais as exigências que devem crescer ainda mais nos próximos anos, até para o produtor que está acompanhando o Tropcast se preparar para isso? Bom, eu acho que essas mudanças e essas exigências já chegaram. Eu acho que a tendência é só aumentar ano após ano. Então, o crédito, falando especificamente do crédito aqui, né, ele vai deixar de ser apenas uma análise da saúde financeira, como eu comentei, e a questão da sustentabilidade, ela passa a ser fator fundamental para acesso ao crédito. Então, boas práticas, o cuidado com o solo, a agricultura regenerativa, eu acho que isso são tendências que vão aumentar e vão ficar cada vez mais necessárias para que o produtor possa ter acesso a esse crédito mais barato, em condições mais adequadas, em condições mais vamos dizer assim, customizadas a cada segmento, a cada commodity especificamente falando. Eu acho que a tecnologia que nós temos hoje, como eu comentei já, monitoramento por satélite, inteligência artificial e tantas outras plataformas ajudam o produtor nisso. O produtor tem que estar atento hoje a essas tecnologias que vão permitir, vão auxiliá-lo nessa agricultura mais regenerativa. A adoção de bioinsumos se faz extremamente importante para que o produtor possa, sim, não só melhorar a sua saúde financeira, mas também poder ser enquadrado como um produtor que está ligado à sustentabilidade, à agricultura regenerativa. E eu acho que a sustentabilidade ela já virou acesso. Então não é que ela vai acontecer, ela vai aumentar cada vez mais, mas hoje a sustentabilidade já é uma realidade. Ela não é uma diferenciação de mercado, ela é uma exigência. Exatamente. Exatamente, é isso aí. E para a gente poder fechar o nosso bate-papo aqui hoje, para a gente poder fechar o nosso episódio do Tropcast, eu quero que vocês deixem uma mensagem para o produtor que nos ouve, pensando aí qual é o grande benefício em investir em sustentabilidade, em bioinsumos e principalmente em ter a Biotrop como uma parceira aí de negócios. Eu achei um grande benefício para ele é ele produzir mais e melhor. É o principal benefício para ele. Produzir mais e melhor, de forma sustentável, de forma correta, preservando o meio ambiente, né? Nós falávamos que tem que ter, né, todo o manejo para conseguir acessar um crédito mais limpo, né, um crédito mais com melhores taxas e tal. Então, assim, eu queria deixar para você que está em casa assistindo a gente uma mensagem aqui da Biotrop. Para você que começa a plantar soja agora, nas próximas semanas, você que não utilizou biológico ainda, você vai utilizar biológico. Biológico é uma realidade hoje. A Biotrop é uma realidade extremamente forte no mercado nacional e internacional. E os biológicos vão ajudar você a produzir mais e melhor. O recado que eu deixo para o produtor que está em casa nos ouvindo é que investir em sustentabilidade é investir no seu próprio futuro. Como o Rendes bem colocou aqui, o bioinsumo ajuda não só numa produtividade maior, mas também na lucratividade. E abre portas. Então, investir hoje em sustentabilidade é permitir que você tenha acesso a um crédito mais adequado ao seu negócio, mas também abrir portas para mercados internacionais. É a valorização da sua commodity que você está aí cultivando. Eu acho que esse é o principal recado que eu deixo para o produtor que está nos ouvindo em casa. E eu, em nome de todos também estão em casa, gostaria de agradecer a vocês por esse bate-papo. Eu acho que vocês mostraram de uma forma muito tranquila que a sustentabilidade, ela não é uma escolha, né? Ela é um diferencial competitivo e, como o Guilherme bem colocou, abre portas, principalmente acesso ao crédito, e a gente vê que os produtores precisam, né, desse acesso para continuar evoluindo com as suas lavouras e perpetuando o seu negócio. A gente tem que pensar nessa questão de perpetuidade também. E eu queria, então, mais uma vez agradecer vocês aí por estarem conosco, por ter liberado um espacinho na agenda por esse bate-papo. E para você que está em casa também, nosso muito obrigado por terem ficado aqui em mais um episódio do Tropcast, o podcast da Biotrop. E não se esqueçam de ativar as notificações
tanto do YouTube quanto do Spotify, para você receber em primeira mão os nossos novos episódios. Você ouviu Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio.